Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! A nossa teleaula de hoje vai mostrar um dos conceitos mais bonitos da matemática, o Teorema de Tales. Já sei, você está querendo saber o que é um teorema e quem foi Tales. Pois eu vou contar. Tales de Mileto era um estudioso grego que viveu no século 6 a.C. Tales adorava estudar, tanto é que entendia de geometria, física, astronomia, filosofia e política. Ele estudava tanto que foi considerado o pai do pensamento científico. Para ele, toda a verdade matemática deve ser demonstrada. E é daí que vem a explicação do que é teorema. Um teorema é, precisamente, uma verdade matemática que pode ser demonstrada. E a nossa aula de hoje vem justamente para isso, para demonstrar a verdade matemática do Teorema de Tales. Tales de Mileto resolveu problemas incríveis com esse teorema que você vai conhecer agora. Mas para conhecê-lo numa situação mais real, eu vou apresentar para vocês esses três personagens. Gil, um sujeito muito prático, Vicente, que sou eu, desenhista, e René, um típico intelectual. Eles estavam passeando quando deram de cara com um obelisco, e esse obelisco, sem querer, estava propondo para eles uma questão matemática muito interessante. Ah, um obelisco, olha lá. Interessante. Será que a gente consegue medir a altura desse obelisco? Medir a altura? Ah, dá. Desenhando geometricamente, direitinho, dá sim. Mas eu acho que nós vamos precisar de uma trena, viu? Olha, inclusive eu trouxe a minha aqui. Não, acho que dá sim. Usando os princípios matemáticos certos, a gente consegue. Dá uma olhada, o que a gente tem aqui? Um grande obelisco que projeta a sua sombra, certo? Obviamente. E aqui temos essa pequena vareta que também projeta a sua sombra. Claramente. Claramente. Então, com isso, a gente consegue saber a altura do obelisco. E você, o que acha? Dá para calcular a altura do obelisco sabendo apenas a medida daquelas duas sombras e da altura da vareta? Olha que você já estudou um problema desse tipo aqui no telecurso, hein? Preste atenção. Use o que você já aprendeu e resolva o problema com os três amigos. E se você não aprendeu ainda, vai aprender agora. Vamos estudar um pouco. A gente pode saber a altura do obelisco. Mas espera aí, como é que nós vamos conseguir medir um troço desse tamanho, rapaz? Vamos primeiro chegar um pouquinho mais perto da sombra do obelisco? Tá legal. Leva a sua vareta. Vamos lá. Mas não precisa medir. É só comparar a altura do obelisco com sua sombra. Bom, pelo menos a sombra dá pra gente medir, né? Isso, certo? Agora, basta medir a sombra do obelisco e a sombra dessa vareta aí, ó. Porque a razão entre a altura do obelisco e sua sombra é a mesma que a razão entre a altura da vareta e sua sombra. Basta fazer 3 medições. Uma altura, a da vareta, e 2 sombras, a do obelisco e da vareta. Tá certo. Tá, por isso que eu digo que a gente vai precisar de uma trena para provar esse... Como é que é mesmo? É teorema. Senhores, a situação que nós temos aqui é muito boa para demonstrar uma verdade científica. Ou seja, um teorema. Nós estávamos começando a entender o teorema e começamos a fazer as medições. Os resultados foram os seguintes. A altura da vareta é 1 metro. A sombra da vareta deu 1 metro e 25 centímetros. E a sombra do obelisco deu 90 metros. Bom, com todos esses dados já dá pra gente equacionar o problema. A sombra da vareta, que é de 1 metro e 25 centímetros, está para a altura da vareta, que é 1 metro. Assim como a sombra do obelisco, que é de 90 metros, está para a altura do obelisco. Este é o X do problema. Onde é que você arrumou essa conta? Não, olha aqui, Gil. Se você fizer uma figura,
vão ficar dois triângulos iguais, só que de tamanhos diferentes. Entendeu? Esses dois lados aqui, ó, representam os objetos, que são paralelos. Esses outros dois lados aqui representam os raios de sol, que também são paralelos. Certo. E a base dos triângulos, as duas bases representam as sombras, que também são paralelas. Com as medidas da vareta, da sua sombra e da sombra do obelisco, podemos fazer a seguinte regra de 3. Podemos dizer que a sombra da vareta, que mede 1,25 m, está para a sua altura, que é 1 metro, assim como a sombra do obelisco, 90 metros, está para a altura do obelisco, o nosso x. Fazendo uma multiplicação em cruz, temos que 1,25 vezes x é igual a 90 vezes 1. X é igual a 90 dividido por 1,25, que é igual a 112,50. Então, a altura do obelisco é de 112 metros e 50 centímetros. Agora vamos entender o que é Teorema de Tales.